Perguntinha na enquete, que é uma das maneiras que você interage aqui com a gente. Cada hashtag sim ou não pra gente é muito importante. Então mande pra gente a sua participação pelo nosso Instagram e também pelo WhatsApp, que é 12 997 167989. A pergunta é a seguinte: você sabe como prevenir doenças renais em crianças? Hashtag sim, hashtag não. Pode mandar sua participação, que faz diferença o seu voto. Pois é. O que você falou bem no início, amigo, é verdade. Geralmente, os problemas renais, quando a gente pensa, né, aparecem realmente na fase adulta ou na melhor idade. E também podem ser causados por vários problemas, por vários fatores. Obesidade, a gente já aprendeu aqui no Falando Nisso. A questão do tabagismo, o histórico familiar também conta. Tem medicamentos que podem também fazer com que os rins fiquem comprometidos. Pois é, você vê, assim. são hábitos que você citou, menos obesidade, que hoje, infelizmente, a gente vê muitas crianças obesas, mas Também. o tabagismo, a questão de remédios repetitivos, são hábitos que a gente vai acumulando para realmente aparecer na fase adulta ou também aí na terceira idade. Mas você sabia que as doenças renais também podem aparecer nas crianças? Por isso a gente vai fazer um programa especial para falar principalmente sobre prevenção. Hoje, então, nós estamos aqui com a doutora Giovânia Panerar. Ela é médica parceira da Nefrostar e nefrologista. Nefrologista. Doutora, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, a Águida, Lucas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês que estão aí em casa, para falar de algo que realmente eu gosto muito, a nefrologia pediátrica. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, doutora, a gente quando recebeu a sugestão até do assunto, a gente ficou surpreso, porque realmente pouco a gente fala e pouco se sabe sobre a saúde dos rins das crianças, porque a gente tem essa ideia de que é algo que vai acontecer lá para frente se acontecer, né? Então, qual que é a importância, doutora, dessa especialidade médica para ter esse cuidado com os pequenos? Lucas, a nefrologia pediátrica é uma especialidade importante para fazer o diagnóstico de doenças renais, prevenir doenças, né, e complicações renais, visando sempre a preservação da função renal. O alvo é sempre preservar o rim, sabendo que é um órgão de suma importância, um órgão com muita importância e que vai refletir na saúde da criança e do adulto. Ótimo. Então, o papel do nefropediatra, especialmente, é tratar e prevenir doenças e preservar a função desse rim. Doutora Giovânia, existem, por exemplo, doenças renais que são mais comuns nas crianças, em que os pais, os avós também que estão assistindo, têm que ficar mais alerta? Sim, existem algumas doenças que aparecem mais nas crianças, até mesmo pelo caráter congênito, como algumas malformações do trato urinário e dos rins, ou seja, de todo o segmento que envolve rins e o trato urinário. Como, por exemplo, dentre essas malformações, nós temos displasias renais ou o que são displasias? É o tecido renal que nasce com alteração não sendo funcional. Ou ele já não é nada funcionante, ou ele tem uma redução da sua função, ou outra malformação congênita é a válvula de uretra posterior, que é uma doença que acomete meninos. E essas patologias são coisas típicas de criança, mas que vão refletir também na fase adulta, porque o paciente vai, né, chegar nesta fase, né? Sim, interessante, né, gente? A doutora Giovânia Panerar, gente, ela realmente é uma referência pela Nefrostar. Então, eu vou destacar para vocês aqui o Instagram, que eu sei que o papai e mamãe que já percebe alguma dificuldade nos filhos, né, já tem até algum tipo de diagnóstico, precisa aqui em São José de uma referência. A gente super indica a Nefrostar. Esse aqui é o Instagram, nefrostar.sjc, para você seguir, conhecer um pouquinho mais também a doutora Giovana. Ela atende lá na Nefrostar, então, o seu filho, a sua filha. Você pode marcar consulta com ela. Então, você pode entrar. Uma das maneiras em contato é através do Instagram. O WhatsApp está aí para vocês também na telinha, para você mandar mensagem e tirar suas dúvidas. A Nefrostar que é referência aqui para a gente nesse assunto. É isso. Agora a gente vai fazer um alerta também para os pais e para os avós, né? Doutora, com relação à suspeita de doença renal, existem alguns sintomas que dá para a gente listar aqui que são comuns
em crianças e que é preciso realmente procurar um especialista? Quais são esses sintomas? Sim, Águida, existem sinais e sintomas que o familiar pode perceber e isso deve gerar uma suspeita de que algo possa não estar indo bem e levar à necessidade de procurar. Como, por exemplo, uma urina com espuma. O normal é não ter espuma. A espuma na urina pode ser sinal de proteinúria, de perda de proteína, o que não é algo natural, normal. Então, é um dos alertas. Então, espuma na urina. Uma outra coisa é a hematúria, que é, na verdade, a presença de sangue na urina. Também é um sinal de alerta. O normal é a criança fazer o xixi de coloração amarela. Se está com sangue, se está rósea ou se está de coloração amarronzada, pode ser sinal de hematúria, de presença de sangue nessa urina. Isso tem que alertar os pais a procurar o especialista. Uma outra coisa é inchaço, que nós chamamos de edema. O inchaço de causa renal, às vezes, aparece inicialmente ao redor dos olhos, pode progredir dependendo do tipo de doença e da progressão da doença para as demais partes do corpo, como tornozelos, abdômen. Às vezes a mãe nota como uma roupa que ficou apertada de repente. Olha. A roupinha da criança que servia na semana anterior agora está apertada. Ou os olhinhos estão mais apertadinhos. Às vezes é um inchaço na parte genital dos meninos, na bolsa testicular. Isso deve chamar a atenção dos pais, dos cuidadores, e deve fazer com que eles procurem, né, o pediatra para uma avaliação, e se o pediatra realmente notar alguma alteração, ele vai encaminhar para o nefrologista pediátrico. Perfeito. Deixa eu dar um toque para você aqui na câmera 1, para a sua participação. A gente vai te presentear com um par de convites para o Cinemark. Se você mandar a sua perguntinha e dúvida com o hashtag falando nisso. Fique à vontade então, a doutora está aqui para nos ajudar. A doutora Giovânia, realmente, ela tem muita experiência nessa área. Então a gente quer muito trazer informação para você, tá bom? Agora a gente volta a falar sobre saúde dos rins, pensando nas crianças. Se você tem um neto, um filho, é bom também prestar atenção nesse assunto, que é muito importante, porque a gente vai começar a falar sobre prevenção. E para você participar, tem o nosso WhatsApp, que é o 997167989. Uma das maneiras é votando na enquete, hashtag sim ou hashtag não, para essa perguntinha. Você sabe como prevenir doenças renais, então, nas crianças? Vamos já mostrar uma parcial desse resultado? Olha a importância, doutora, da gente falar sobre isso aqui, né, amigo? Com certeza, gente. Então pode mandar sua perguntinha. Deixa eu pegar aqui o convitinho do Cinemark. Para você que manda sua dúvida com o hashtag falando nisso, você concorre então 2 pares, na verdade 1 par de convite, 2 convites para o Cinemark, tá bom? Para você passear nesse feriadão por nossa conta. A médica nefrologista, pediatra, está aqui respondendo nossas perguntinhas. Ela é parceira da Nefrostar, doutora Giovânia. Que bom ter você aqui, doutora, por um assunto tão necessário como a gente viu agora na enquete. Algo que realmente a gente deixa de lado e nem se preocupa, né? Tem mais perguntinhas para a doutora agora, direto do Açaí. Vamos para a primeira dúvida de lá. Assunto importante que a gente traz aqui também para o Açaí Colinas, pensando no exemplo dos pais para os filhos. A gente está pensando no estudo sobre a questão dos rins nas crianças, a saúde dos rins. Um pai e uma mãe que não bebe água, um pai e uma mãe que come muito sal, você acha que isso acaba influenciando diretamente na criação e também como a criança vai ter esse cuidado com a saúde? Perfeito. O exemplo para os filhos é tudo. Se os pais, as mães responsáveis dão esse exemplo de beber água, de ter cuidado com a saúde, os filhos com certeza vão ter também. Então é uma preocupação que tem que ter com pai e mãe. Tem que ter sempre, sempre. Buscar orientação com um profissional. Se não muda por si, tem que mudar pelos filhos. É isso mesmo, doutora? Sim. O exemplo fala mais do que as palavras, né? Então, eu sempre digo para os pais que eles precisam mudar junto os hábitos. É difícil a gente exigir que a criança mude um hábito vendo quem está ao redor não fazer essa mudança. Então, cuidados básicos como beber água, ingerir água ao longo do dia, distribuído ao longo do dia, evitar o excesso de sal, evitar industrializados como refrigerantes, como aquele macarrãozinho instantâneo, com muito tempero industrializado. Como nós vamos falar para as nossas crianças? Não façam uso disso se ela vê quem está ao redor consumindo isso de forma, né, livre, abundantemente. Então, nós temos que lembrar disso. O exemplo fala mais do que as palavras. E nessa área aí de prevenção, então,
além desses cuidados que eu já citei, né, evitar o excesso de sal, evitar o excesso de industrializados, na medida do possível, prefira o que é mais natural do que o industrializado, especialmente aqueles produtos ultraprocessados. Como você vai saber se é ou não é ultraprocessado, se é muito industrializado? Uma dica bem prática, que não precisa nem de conhecimento técnico para isso, é olhar os rótulos. Então, quanto mais ingredientes, a lista de ingredientes, quanto maior for, mais industrializado esse produto. Então, na medida do possível, evite. Uma outra coisa, ingerir a água adequadamente. E aí os pais podem se perguntar, né? Você que está aí nos assistindo pode perguntar, mas como que eu vou saber se está adequado ou não para o meu filho a quantidade de água que ele ingere? Eu tenho um filho de 10 anos, um de 2, é igual, não é? Quanto que ele tem que beber? Então, do ponto de vista técnico, nós usamos um cálculo aproximado de 35 ml por quilo de peso. Então, você vai multiplicar o peso do seu filho por 35 para ter uma ideia geral do quanto que ele deve beber de água ao longo do dia. Atenção, esse cálculo é especificamente para água, sem contar os demais líquidos. O leite, o café, o chá, o suco, esse 35 ml por quilo é apenas da água. Mas, Águida e Lucas, os pais podem falar, mas eu não sei nem quanto meu filho está pesando, não existe uma outra forma de fazer uma avaliação se está correta ou não está, a quantidade de água que o meu filho está ingerindo? Pais, uma dica bem prática para vocês avaliarem se está ou não adequada essa quantidade líquida é olhar o xixi, a urina do seu filho. A coloração tem que ser um amarelo claro. Se está um amarelo bem escuro, mais forte, não está adequado, está ingerindo pouca água. E outra dica, não vale ingerir tudo de uma vez só. Esse volume deve ser distribuído ao longo do dia, para que fique uma coisa mais funcional, mais fisiológica. Eu costumo falar para os meus pacientes no consultório, né, que nós recomendamos que ingira água após cada micção. Então, a criança foi lá e fez o xixi, lembre o seu filho de ir lá e beber água. Aí eu brinco com os meus pacientes que é para o rim funcionar para a próxima vez. Uma forma, assim, pedagógica de envolver a criança. Mas é isso mesmo, deve-se ingerir após cada micção, a gente recomenda que ingira água. Essa é uma das formas. E uma outra coisa muito importante, que aí fica mais a cargo dos pais, na prevenção da doença renal em crianças, é evitar o uso de anti-inflamatórios. Cuidado com os anti-inflamatórios. Aquele anti-inflamatório bom, que a criança é mais palatável, que é o ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório. E às vezes os pais usam para febre, para dor. Então, prefira, em casos de dor, de febre, a dipirona, o paracetamol, evite anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são uma das substâncias com potencial nefrotóxico. Ou seja, eles têm um potencial de lesar o rim. Tanto crianças quanto adultos. Nós adultos também devemos evitar, né? Isso ajuda na prevenção. Uma outra coisa, mas aí não está no alcance necessariamente, né, dos pais ou da criança, é o uso de contraste. Na medida do possível, evitar exames com contraste. Claro, existem casos que não tem opção, que a melhor e às vezes até a única forma de avaliar determinada patologia é com o uso de contraste. E que nesses casos específicos que vai precisar ser usado, que seja feito um preparo antes. Uma boa hidratação, isso já diminui o risco de toxicidade renal. Olha, gente, um programa com muita informação, falando hoje sobre problemas renais em crianças. Pensa que não, mas podem acontecer, e um programa para trazer para você prevenção. A doutora Giovana, ela é parceira da Nefrostar, a gente vai deixar agora aqui na verdade, o site da nefrostar.com, tá bom? Tá ali no cantinho para você. É uma clínica que trata pacientes com doenças renais de uma forma muito humanizada, personalizada. E aqui tem uma gama também de atendimentos que você pode acessar. Nutrição, psicologia, fisioterapia, enfim. Se você quiser, pode conhecer. Tem, na verdade, Nefrostar em várias cidades e em São José dos Campos também, tá bom? E aqui no estúdio a gente está recebendo a clínica Nefrostar, que cuida do tratamento, né, da saúde dos pacientes renais, fazendo tratamento também e reabilitação desses pacientes. O assunto aqui, a gente está falando sobre saúde renal nas crianças, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa enquete e também no resultado parcial. No último bloco a gente mostra como ficou. Pode continuar colocando hashtag sim ou não para essa pergunta. Você sabe como prevenir doenças renais em crianças?
Realmente a grande maioria, 92%. Aumentou, né, amiga? Estava 80%, foi para 92%. Aumentou. Mande também sua perguntinha com hashtag falando nisso, tá bom? Manda a perguntinha para concorrer um par de convites para o Cinemark. Já já a gente entra com uma dúvida para nossa querida convidada, que é médica nefrologista pediatra, a doutora Giovânia, que entende muito do assunto. Tem outra perguntinha direto do Açaí para você, doutora. A importância de beber água. Vou conversar um pouquinho agora com o Paulo, direto do Açaí Colinas, porque ele tem um sobrinho que é um exemplo. Sim, ele é um exemplo, a gente fica no pé dele também, né? O exemplo é que ele não bebe refrigerante, não bebe sucos processados, só suco de fruta, né? E a gente espera também que ele possa ter uma genética do tio aí também. Eu tenho um irmão gêmeo, né, que é o filho dele, acho que vai dar tudo certo. É o pai dele. É o pai dele. Que legal. Vamos entender um pouquinho sobre isso também, né? A importância das crianças terem esse exemplo, mas também evitarem todas essas bebidas que às vezes têm muito açúcar. Obrigada aí pela sua participação. Os industrializados, realmente, eles contêm muito sódio além do açúcar e isso sobrecarrega o rim no metabolismo de todo esse volume que está chegando e pode prejudicar, sim, o rim. O seu sobrinho está de parabéns, as outras crianças também devem seguir esse exemplo aí. Preferir sucos naturais, ingerir água na quantidade adequada, conforme eu falei no bloco anterior. Isso já é um bom caminho na prevenção de doenças renais. Tem uma outra participação, né, que enviou um comentário, né, o Tiago também. É isso mesmo. A gente agora vai começar a mostrar as participações, perguntas e também comentários sobre o assunto de hoje. Na tela, então, por favor, o Tiago Magalhães, ele colocou hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites e ele disse o seguinte: doutora, fico em cima dos meus filhos para beber água por medo de doença nos rins. E tá certo, tem que monitorar a mesma criançada, viu, Tiago? Tá certo. Já já a gente volta então com a doutora respondendo mais perguntinhas. Lembrando que o Instagram da NefroStar, vou colocar na tela para vocês. Vale a pena seguir, lá eles têm dicas também sempre, viu? O pessoal lá faz bastante material bacana para você cuidar dos rins. nefrostar.sjc. No próximo bloco a gente já volta com as perguntinhas de você aí de casa. Bom, aqui no estúdio a gente fala sobre saúde renal na infância. Hoje recebendo a doutora Giovânia, médica nefrologista, que é parceira da NefroStar. Vamos para as participações e perguntinhas que chegaram. Obrigado, você que mandou o hashtag falando nisso com a sua dúvida. Mas antes, vamos ver o resultado final, então, da nossa enquete. É isso mesmo, a perguntinha era: você sabe como prevenir doenças renais em crianças? Aumentou um pouquinho o hashtag não, 93,8%. E a gente trouxe junto com a doutora Giovânia como realmente você pode cuidar desse assunto tão importante para os pequenos. A gente aproveita então agora esse bloco para mostrar a sua participação, dúvida e comentários. Pode colocar hashtag falando nisso. Neste bloco ainda a gente faz o sorteio ao vivo de um par de convites para você, tá? Para você e para quem você quiser, para curtir um cineminha, Cinemark em São José dos Campos. Na tela, por favor, então, as participações. Vamos começar lendo o comentário da Helena Santos. Boa tarde, Helena. É normal a pessoa ou a criança ir no banheiro várias vezes na noite? Interessante pergunta, né, doutora? Sim. Isso depende da idade, né? Normal não é, mas se for uma criança que acabou de fazer o desfraude, ainda tem esse período de adaptação, um período de ajuste nesse trato urinário. Agora, para crianças maiores ou adultos, não é normal fazer xixi várias vezes durante a noite. Ai, é tão incômodo, né, gente? Eu tô indo uma vez, quando eu vou duas, eu acordo reclamando já. Assim, nossa, a idade tá batendo mesmo. Vamos para a próxima participação? Na tela, por favor, para a gente comentar aqui. A Cíntia, boa tarde, minha amiga. A alimentação rica em sódio pode prejudicar o rim das crianças? A gente não pensa muito no sódio, né? Engraçado. Agora vem escrito alto teor de sódio. É um alerta, doutora? Sim, é um alerta. Pode sim, Cíntia, prejudicar a saúde dos rins dessas crianças. Deve ser feito o consumo de uma dieta pobre em sódio. Nós brasileiros temos o hábito, né, daquela comida puxadinha no sal. É verdade. Isso não é adequado. E nem os industrializados, que são ricos em sódio. Né, aqueles salgadinhos de pacote. Ai, é tão gostoso. E tem muito sódio. Tem não que tentar faz evitar, bem né? para os rins. Vamos a mais participações. Gostei da pergunta do Davi, né? Ele fala sobre a filha dele, que tem síndrome nefrótica. Qual o melhor tratamento? E a doutora pode estender até para falar sobre tratamentos em si para a criança. É diferenciado do tratamento para adulto, por exemplo? Boa tarde, Davi Chagas. Primeira coisa, o tratamento da síndrome nefrótica, ele não é
igual para todos os pacientes. É algo bem individualizado. Depende do tipo da síndrome nefrótica da sua filha, do seu filho. Eu costumo explicar para os pais, Águida e Lucas, dos pacientes com síndrome nefrótica, que o tratamento da síndrome nefrótica é como se fosse uma escada. Nós vamos subindo degraus à medida que se faz necessário. Nós começamos com a prednisolona, que é um corticoide, e avaliamos, observamos resposta, e se o paciente não atendeu de forma satisfatória, não zerou a proteinúria, que é a grande alteração da síndrome nefrótica, nós temos indicação de mudar o tratamento. E aí as opções de imunossupressão são várias, e aí depende do subtipo da síndrome nefrótica. Quando é uma síndrome nefrótica com características que não são das mais normais, como não respondeu já inicialmente ao corticoide, já indica que é algo que não é da síndrome nefrótica mais básica. Então já tem indicação, por exemplo, de biópsia renal para ajuste de imunossupressão. E aí qual imunossupressão vai usar depende de vários fatores, viu, Davi? Perfeito, doutora. Caroline mandou uma perguntinha para a gente também. Obrigado, viu? Elogiando a doutora, maravilhosa realmente. Gostaria de perguntar quais exames mais indicados para fazer nas crianças para acompanhar a saúde renal, doutora? Oi, Carol. Antes de responder, quero mandar um beijo para você. A Carol é mãe de um paciente querido nosso que dialisou e atualmente já está transplantado, o nosso xodózinho Pedro. Carol, então, os exames para avaliar a função renal de uma criança, inicialmente, a gente faz como um check-up básico inicial, uma urina 1, que nós buscamos avaliar se tem ou não proteinúria. Fazemos também uma função renal, que é dosada através de uma coleta de sangue, onde nós dosamos ureia e creatinina, e também podemos fazer uma radiologia básica, que começa por um ultrassom de rins e vias urinárias. Se nesses exames tiver algum indício de alteração, aí nós partimos para coisas mais específicas, que vão depender de qual alteração é. Antes da gente continuar aqui, estava dando uma espiadinha no site da NephroStar, que a gente deixa novamente para você. Essa é a unidade, gente, de São José dos Campos, tá? Coloquei bem certinho para você saber. E aqui eles têm tratamento de hemodiálise e reabilitação para pacientes renais. Tem também, se você quiser passar por consulta, quer que a sua criança também seja atendida, pode então entrar em contato, tem aqui ó, agendar consulta, tá bom? É uma maneira de você já entrar em contato diretamente com eles. Tem aqui do lado direito que você tá vendo o símbolozinho, né? Para você conseguir conversar com eles pelo WhatsApp, tá bom? nefrostar.com. Vamos então a mais perguntas? Será que dá tempo? Eu acho que a gente tem que fazer o sorteio já. Nossa, já? Passou tão rápido. Doutora, antes que a gente coloque o sorteio, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, por responder tudo de maneira tão clara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Até mais, Fico à doutora. disposição para mais visitas, caso Tem queiram. assunto, né, gente? A doutora precisa voltar mesmo para falar mais sobre isso. Vamos, então, fazer o sorteio? Na tela! Quem foi o sortudo ou sortuda? Hashtag falando nisso, Renato! Legal, Renato, viu? A gente entra em contato com você já, depois que o programa sair do ar às 2h da tarde. Mais uma vez, obrigada, doutora. Imagina, eu que Estamos agradeço. felizes, porque o Renato sempre participa com a gente. É, que legal. é um viu, fiel, gente? né? É um fiel escudeiro nosso aqui do programa. Isso Obrigado, mesmo. viu? Olha, amanhã é um assunto muito interessante. Tem uma chamadinha para você entender sobre o que a gente vai falar. Olá, me chamo Marcos Davi, sou pastor, teólogo, tenho uma formação em filosofia e na próxima sexta-feira, dia 18 de abril, terei o privilégio de participar do programa Falando Nisso da Band Vale e a gente vai conversar sobre o tema Páscoa e Recomeços. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser. Um assunto para tocar o seu coração também, tá? Olha, um grande beijo para você. A gente se vê segunda-feira. Amanhã eu tô aqui ao vivo com vocês, tá bom? Para conversar sobre esse assunto tão importante. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com.
TV Bandivale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e